ela pediu, né, para falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Justiça e paz. Justiça e paz, né? Mas eu vou dar uma abordagem um pouco diferente, pode ser? Pode ser. Tá bom? Eu vou ter quanto? Uma meia hora, um pouco mais? Não tem problema, pode ficar tranquilo. Então eu vou procurar também não cansar vocês, né? Qualquer coisa vocês param, tomam uma aguinha, um café, ou conversam um pouquinho sobre o assunto, trocam ideias, tá bom? Pode ser? Tá bom. Então tá bom. Então, olha gente, eu acho tão bonito a história da criação de Deus, né? A nossa criação, né? Esse Deus amoroso que nos fez, vocês já pensaram nisso? Né? Nós como filhos de Deus, né? E como que Ele nos criou? Será que Ele nos criou completos, prontos? Não tem sentido, tem? Se Ele criar cada um de nós perfeitos, completos, acho que não tem muita vantagem nisso, tem? Não. Então Ele nos criou, nos fez, né, esse espírito que somos nós, como se fosse um computador sem programação, sem nada, né? E ao passar do tempo, né, esse ser vai adquirindo conhecimentos, não é isso? Que conhecimentos são esses? Nós somos livres, Deus nos fez totalmente livres. Então, o conhecimento pode ser um conhecimento bom, não pode? Podemos ter um conhecimento bom e também pode ser um conhecimento que não seja bom, né? Então há os dois tipos de conhecimentos que nós podemos ter, escolhas, né? Então é bonito esse livre-arbítrio, né? Esse nós, cada um de nós poder escolher o caminho e ele não interfere, mas se nós seguirmos, ficarmos com ele, então ele mostra para nós caminhos. Se nós ficarmos com ele, no caminho que ele quer que cada um de nós siga, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser felizes, certo? Nós vamos ser felizes, pessoas livres e felizes, mas se seguiu aquilo que ele planejou. Mas quando nós seguimos o nosso caminho, nós somos felizes? Nossa, quanta confusão que tem, né? Quando nós não seguimos o caminho, né? Então vamos dizer assim, nessa história toda da criação, onde nós estamos aqui nesse mundo, tão bonito, não é? É a casa de Deus, não é? Aqui é a casa de Deus. Deus reina. Pode não reinar nos homens. Deus falou assim, o meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque as pessoas dizem não a ele, né? Mas tudo aqui é a casa de Deus. Tudo foi feito para nós. Não é um paraíso aqui, depende dos olhos de quem vê, né? Nós não estamos em paraíso? Sim, mas depende dos olhos de quem vê, de quem vive, né? Então esse paraíso que nós estamos, vamos dizer assim, ó, é uma morada da casa do Pai, tá certo? Nós estamos em uma morada da casa do Pai. E Jesus disse uma vez para os seus discípulos, na casa do Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar uma morada para vocês. Que morada que vocês conhecem na Bíblia que fala para nós? Quais são os tipos de moradas que a Bíblia fala? Já pensaram? É uma morada muito bonita com Deus, né? Que é o céu, não é? Não, a morada é o céu, o paraíso, perto de Deus, né? E tem uma outra morada que não é tão boa, qual que é? Horrível, O inferno, né? Quem quer nem falar o nome. É, o inferno. Então, os dois extremos, né? O céu e o inferno. E no meio, o que que tem? Purgatório, não é? São 3 moradas. Mas Jesus falou que na casa do Pai tem muitas moradas, infinitas moradas. Então, entre o céu e o inferno, tem muitas moradas, ou próximas do céu, ou próximas do inferno, né?
Então, esses lugares todos onde o ser humano caminha, vai, né, é para aprendermos nesse caminho infinito de chegar até Ele, de chegar até Deus, né? E como é que nós aprendemos? Nós aprendemos através dos tombos, né? Cada um de nós aprende caindo. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Em primeiro lugar, você tem que ter a bicicleta. Se não tiver bicicleta, não tem, né? Então, nós temos que ter um corpo, uma experiência, né? E nessa bicicleta você cai para poder andar. Então, nesse organismo que nós estamos aqui, que Deus nos deu, né? Nós vamos aprendendo as lições. E qual que é a maior lição que nós viemos aprender aqui? É o amor, né? Esse amor. E quando nós estamos com Jesus, nós estamos em paz. E Ele é a verdadeira paz, que é o tema que vocês colocaram. A paz. Estar com Jesus, estar com Deus, estar em paz. E quando nós estamos com Ele, nós praticamos a justiça. Nós somos justos quando nós estamos com Ele, não é isso? Então estamos com Ele, nós estamos em paz. Sem Ele, né, não temos paz e não praticamos a justiça. Só com Jesus, na paz de Jesus, nós praticamos a justiça. Aí nós podemos fazer uma volta lá no comecinho da Bíblia, de Gênesis, Adão e Eva, né? Então a Bíblia toda é uma metáfora, né? É uma metáfora. Então o que Adão e Eva significa? Olha que bonito, não é todos nós? Olha que bonito. Adão e Eva não estavam no paraíso? Estavam no paraíso, com Deus, né? Daí eles escolheram, né? Houve uma escolha. Você quer ficar com Deus ou não quer ficar com Deus? Qual que foi então o primeiro mandamento aí? Que Deus colocou, uma regra que Ele colocou para seguir. A historinha do Adão e Eva. Não coma do fruto proibido. Tá certo? Não é para comer do fruto proibido. Não é uma escolha. Você pode. Desobediência, né? Você pode dizer sim ou pode dizer não. Então, quando Adão e Eva escolheram comer do fruto, eles escolheram um caminho que não era o caminho junto de Deus. Não é isso? É o que nós fazemos hoje. O que as pessoas fazem hoje? Não querem caminhar sozinha? Quando caminham sozinhos, sem Deus, buscando os conhecimentos, as coisas do mundo, o que encontra? O que Adão e Eva encontrou? A família dele encontrou? Gente, um irmão matando o outro. Olha só, um irmão matando o outro, né? O trabalho árduo debaixo do sol. Né? Então tudo isso vem mostrar, quando você se separa de Deus, você encontra o quê? As dificuldades. Então, com Deus você está no paraíso, e sem Deus, as dificuldades todas, né? Então é isso que vocês convivem, né? Na pastoral, nós também no nosso dia a dia, quando vocês estão falando das visitas que vocês fazem, né? Que escolha que essas pessoas todos fizeram? Fizeram uma escolha de Deus? Fizeram a escolha de ficar junto de Deus? Não, fizeram escolhas separadas de Deus. Daí vem todos esses problemas que nós estamos vivendo aí, todos esses problemas, né? Justamente porque houve esse afastamento. E eles conseguem entender isso? Querem voltar? Não é? Entenderam? Será que eles querem voltar? Aceitam Deus? Querem seguir os mandamentos de Deus? Querem praticar a justiça? Não, né? Mas Deus, Ele está sempre pertinho, né? Não é isso? Deus está sempre pertinho para isso, ouvir de cada um de nós esse sim, né? Vamos fazer uma outra comparação agora que está no Evangelho. Lembra da historinha do filho pródigo? Estão lembrados, né? O que aconteceu lá? Então, o pai tinha 2 filhos, né?
Um dos filhos, o mais novo, o que ele fez? Ele pediu uma parte dele, da parte da herança, né? Estão lembrados disso? Ele pediu uma parte da herança e o pai deu para ele a parte que deve. O bonito é que o pai não fez pergunta nenhuma. O que você vai fazer com isso? Para onde você vai? Falou nada. O Evangelho está assim, não falou nada. Deixou ele ir embora, sem fazer nenhuma pergunta. E ele foi, pegou tudo e foi. Compare com a historinha do Adão e Eva, Gênesis aí, né? A escolha. O jovem foi para onde ele queria ir, gastou tudo que ele tinha com os seus prazeres, né? Com as suas vontades, né? Longe do Pai. E o que aconteceu com ele? Passou fome, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha onde morar, né? Olha só, não é a mesma história? É a mesma história. É a comida dos porcos, ele não podia comer. E aí quando ele percebeu que não tinha jeito, né? Ele voltou para a casa do pai. Voltou para a casa do pai, vou pedir perdão para o pai, quem sabe ele me deixa ficar lá de novo, né? Daí o que o pai fez? Ele acolheu de braços abertos, fez festa com ele, restituiu tudo que ele tinha, não é verdade? E o pai não fez pergunta nenhuma, apenas aceitou ele de volta, tá certo? Como se nada tivesse acontecido. Essa é a presença de Deus no nosso meio. Esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, né? Esse Deus que ama tanto a cada um de nós e quer apenas para nós a nossa felicidade, só isso. Não quer nada em troca, nada, não precisa dar nada para ele. Ele quer essa nossa presença, né? Ele quer dar tudo de uma forma incondicional. Não precisamos fazer nada para receber esse amor de Deus. Ele nos ama gratuitamente. Assim como uma mãe, né, cada um de vocês, os pais, amam os seus filhos, não importa o que o filho faça, você vai sempre querer ele perto de você, vai querer ajudar, não importa o que ele faça. Esse é o nosso Deus, bondoso, misericordioso, né, que nos ama profundamente, tá certo? E sempre nos perdoa, não importa o que você faz, ele sempre nos perdoa. O problema está em nós, não em Deus. Nós não nos perdoamos, não perdoamos aquele que está do nosso lado. Então, Deus é esse que acolhe. Você disse aí, né, o acolhimento, né? Esse é aquele que acolhe, esse Deus amoroso, bondoso, piedoso, que está nos acolhendo. Daí eu quero colocar para vocês a importância de nós entendermos essa verdade, né? E colocar em prática na nossa vida. É o que vocês buscam fazer na pastoral da criança, né? Em tudo que nós fazemos, é o serviço, né? É o se colocar a serviço, entendendo esse chamado de Deus, tá certo? Então eu vou ler para vocês essa carta aos Filipenses, é bem pequenininha, diz assim: Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Paulo está falando, né? Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte.
Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, nesse caso, não sei o que escolher. Olha que lindo que Paulo fala. Ele sabe o que escolher, né? Ou se vai para Deus ou se fica aqui trabalhando, né? Tá certo? Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Vocês conseguiram compreender essa passagem de Paulo, né? Então vou voltar um pouquinho. Paulo, um dia, ele disse assim: eu conheço uma pessoa que foi elevada até os céus. Ele falou: eu conheci uma pessoa que foi até elevada até os céus. Daí ele disse: eu não sei se essa pessoa foi elevada de corpo ou de espírito, né? E quando essa pessoa voltou, ela não conseguia se expressar, dizer as maravilhas que ele viu lá nesse lugar. Não tinha palavras, né? Como a senhora disse, é o próprio Paulo, né? Foi ele que fez essa viagem. E disse que foi uma outra pessoa, né? Para ele não, as pessoas não elevar ele, né? Ele achava: eu fiz essa viagem, né? Eu fui até o céu, né? Então ele falou que foi uma outra pessoa que fez, não foi ele, né? Mas hoje nós sabemos que foi ele, né? Foi ele que fez essa viagem até o céu. Depois ele voltou, e nesse conhecimento de tudo que lá existe, dá para imaginar? Dá para imaginar isso? É como se, imagina só, né? Vamos fazer uma comparação. Imagine um aquário pequenininho, vocês têm em casa lá, tem um peixinho nesse aquário. Esse peixinho passa a vida inteira nesse aquário. Né? Para ele é tudo aquele aquário, não é? A vida dele é dentro daquele aquário, o que ele conhece é só aquela água, aquele lugar lá. Para ele aquilo lá é uma maravilha, né? Maravilha de viver lá, tem comida, né? Tem tudo que ele quer ali, bem tratado, então para ele está bom. Agora se ele pega esse peixinho e leva no mar, aquele pouquinho de água, agora ele vê o mar, aquela imensidão, que por mais que ele vai nadando, ele não consegue ver, viver toda aquela maravilha de tão grande que é o mar. Você acha que o peixinho ia ficar contente de voltar para o aquário? Tem um pouco. Depois de visitar o mar? Poxa vida, eu vi uma realidade tão melhor do que essa. Ficar naquele quadradinho, vai morrer ali, né? É um tédio, gente. Não consegue, né? É que nem quando você pega um cachorro de rua, né, e tenta trazer para dentro de casa, para viver junto com aqueles que estão dentro de casa, né? Ele foge, ele faz de tudo para ir para a rua de novo. Você pega, traz de volta, ele arranja um jeitinho de fugir, porque ele viu uma liberdade lá fora, né? E ele vai querer ficar mais preso. É isso que o Paulo estava falando aqui nesse evangelho. Poxa, ele viu, né, o céu, as maravilhas do céu. Você acha que ele vai querer ficar aqui? É como um peixinho do aquário, viu uma imensidão, um mundo tão bonito, tão melhor do que aqui. Poxa vida, agora eu vou ter que voltar aqui, nesse aquário, nesse lugarzinho aqui. Está dando para entender? E ficar aqui, nesse mundo, depois que conheceu aquilo, humanamente é impossível. A pessoa não consegue mais. Não iria conseguir mais se não fosse a presença de Deus. É por isso que ele fala aqui, ó: e eu fico aqui por causa do serviço que eu presto a Jesus. Entenderam?
Sim. A única razão de ele querer estar aqui nesse mundo é para servir Jesus. Daí ele fala: se eu estou servindo Jesus, eu estou vivendo aquilo que eu vi lá. Olha que bonito o serviço, né? Se eu estou servindo Jesus, é viver no céu. Servir a Deus, servir Jesus aqui é o mesmo que estar lá no céu. Gente, olha como é lindo o servir. Então ele diz aqui, ó, tanto faz ele estar lá ou estar aqui. Para ele é a mesma coisa, mas para servir, porque se não fosse o servir, ele não conseguiria mais viver aqui nesse mundo, por causa das maravilhas que ele conhece lá no céu. Vai dar para imaginar Jesus? Jesus que tinha o céu aberto, ele conhecia tudo, né? Um dia ele chegou a dizer: até quando eu vou ficar aqui com vocês, né? Ele queria ir embora, ele queria estar lá no reino de Deus, né? Mas ele também estava aqui para fazer acontecer a vontade do Pai, para servir, né? Então eu quero colocar aqui de uma forma muito forte a importância de cada um de nós servir. A irmã, uma consagrada de Deus, servindo aqui nesse mundo, olha a escolha que ela fez, a melhor escolha, esse servir a Deus. E isso que vocês também estão fazendo aqui na Pastoral da Criança, né? Nós temos que ter essa ideia de Paulo, né, de se servir, de fazer acontecer na nossa vida a vontade do Pai, e não procurar ser servido, como vocês colocaram no Evangelho que vocês escolheram hoje aí, né? Coma daquilo que derem para vocês, não se importem com mais, não queiram mais, se entreguem nas mãos de Deus, deixe Ele fazer acontecer em cada um de nós a sua vontade. Então, estando com Ele, daí nós somos felizes, nos encontramos, temos esse sentido de vida, Agora, Paulo, ele conseguiu isso porque ele se colocou a caminho, né? Então, quando nós nos colocamos a caminho, Deus vai colocando para nós sinais fortes dele, da presença dele na nossa vida, para que cada um de nós não desanime, continue caminhando. Então, há muitos sinais que é colocado. Um deles que você falou agora aí, desse convite. Entendam a presença de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Cada vez que vocês fazem uma visita, coisas diferentes acontecem, onde vocês percebem a presença de Deus e outras pessoas que estão fora não conseguem perceber. Só conseguem perceber aqueles que estão a caminho, estão nessa caminhada. Mas outros vão falar uma palavra que você falou agora de pouco aí, deu certo. Não é deu certo. Na hora eu falei, né? Não é deu certo. É a presença de Deus, né, que fez acontecer. Então essa palavra deu certo não pode existir na nossa boca, porque é a presença dele que faz tudo isso acontecer, né? E é essa confiança que Paulo, através dessa experiência que ele teve, né, em Deus, que nós temos que ter na nossa vida, né? Essa experiência dele e dos apóstolos foram tão massiva, tão forte, né? Que, olha, Paulo, ele passou fome, né? Ele não tinha roupa para vestir, ele não tinha onde morar, passou frio, e não voltou mais para aquela vida que ele levava antes, que ele tinha tudo, ele era rico, poderoso, né? Tinha fama.
um serviço, era bem visto por toda a sociedade, né? Sim. Era como se fosse um advogado hoje, uma pessoa que tem muito dinheiro, terras, fortunas, poder. E ele abandonou tudo isso e não voltou mais atrás, gente. E ele poderia ter voltado atrás na hora que ele quisesse, o povo ia acolher ele da onde que ele saiu. Mas ele não fez isso. Ele continuou naquele caminho por causa dos sinais que Deus foi colocando na vida dele, por causa que ele disse sim. Ele disse sim a Deus e Deus foi encaminhando até morrer por Cristo. E é o ápice, né, de entrega de cada um de nós, né? Mas por quê? Por causa dessa confiança que eu comentei com vocês aí, essa confiar em Deus e continuar caminhando. Isso tem que ter muito forte em cada um de nós, né? Eu vi num encontro que teve uma senhora da pastoral, né, acho que foi na primeira coisa que eu fiz lá no Cristo Rei, lá no Colina de Cristo Rei. Ela falou assim: ah, mas eu estou caminhando sozinho, eu vou fazer visita sozinha, né? Não tem ninguém para me ajudar naquele sol, eu vou lá e estou desanimando, né? Não tem outra pessoa para me ajudar. Daí ela foi entender devagarzinho, é você mesmo que tem que ir, né? Não queira que ninguém diga assim, você diga o seu sim e continua caminhando, né? Seja essa presença de Deus, né? E através do nosso testemunho, né? Da nossa oração, aos poucos nós vamos pedindo para que outros também façam isso, né? Mas como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então as pessoas não querem, né, participar desse reino, viver nesse reino, e quando não participam do reino, vamos voltar sempre no mesmo tema, né? Quando nós nos afastamos de Deus, não acontece a justiça e a paz não reina em nós, não reina. Quando você se aproxima de Deus, a paz acontece, não é isso? A paz acontece e a justiça, nós praticamos a justiça. Gente, vocês percebem isso claramente, não percebem na vida de vocês? E o povo ali fora não consegue perceber essa verdade. O que nós temos que fazer? Continuar, porque nós sabemos o caminho, mesmo que for caminhar sozinho, porque você descobriu o caminho, você descobriu a verdade, Deus revelou essa verdade para cada um de nós, né? Nós temos que continuar firmes nessa caminhada, né? Vivendo nesse mundo como se Paulo falou, como se fosse o céu. Viver desse reino como se fosse o céu. Olha, eu entrei aqui hoje, depois cheguei naquele lugar bonito, parece o céu, né? A água ali, embaixo, peixinho, né? As plantas, aquela árvore, cor de rosa lá, que bonito, né? O lugar mais lindo do mundo, puxa vida, é um pedacinho do céu. Não é um pedacinho do céu? Então nós vivemos no céu, nós fazemos esse céu, cada um de nós, né, vivemos esse céu, quando nós entendemos a verdade, né, que Paulo conseguiu entender. Entenderam? Né? Ah, mas eu não tenho muitas coisas que os outros têm, né? Mas precisa dessas muitas coisas que o outro tem para ser feliz? Não precisa, gente. Não precisa. Todas essas muitas coisas só aprisionam. Quanto mais coisas nós temos, mais preso nós somos. Por isso que é bom não ter nada. Quanto menos, melhor. E mais nós nos aproximamos dele. Tá certo?
E aí tá na leitura, né? Não leve nada. Não leve nada, não leve nada para o caminho, né? Essa semana eu encontrei, estava saindo da igreja, fui celebrar terça-feira, estava saindo da igreja, aí encontrei com duas senhoras, né? Uma mais jovem, outra mais velha. Uma delas eu conhecia, era uma que fica fazendo malabarismo na esquina, jogando aquelas bolinhas, aquelas coisas. Muito boa, ela tem o marido dela, tem um filho, e o filho dela agora está participando da igreja lá, fazendo a primeira Eucaristia, olha que bonito. Outro dia teve lá a coração e ela participou junto com o marido e o filho na comunidade, participaram da celebração. E ela vive na rua com o marido e o filho. São pessoas de rua fazendo esse malabarismo lá, não tem nada. Ela veio descendo alegre, né, feliz, né, junto com a outra mocinha, né? Daí eu estava entrando no carro, cumprimentou, daí andou um pouquinho e virou para trás, a mocinha falou assim para mim: "O senhor gosta de música?" Eu falei: "Gosto." "Que tipo de música que o senhor gosta?" Eu falei: "Qualquer uma." "Então eu vou cantar uma para o senhor." Daí ela cantou uma moda sertaneja, né? Ali perto de mim. Daí eu falei: "Que bonito, né? Você vive disso?" Eu falei: "Vivo de cantar na esquina." Ela canta, né, para ganhar os trocadinhos dela. Mas feliz da vida, gente. Não está de cara emburrada, não, né? Fazendo o que gosta, de repente. Feliz vivendo de cantar, de música, né? Não tem nada, não tem onde morar. Foram lá na frente da igreja para receber a marmita, que a igreja dá de terça e de quarta, né? Nossa, lá pelo menos dá de terça e de quarta para os moradores de rua, né? A Ordem Franciscana também nós ajudamos com as pessoas nesse trabalho, né? Então eles estavam lá na frente da igreja para receber a marmita deles. Tá vendo? Não precisa de muita coisa para nós sermos felizes. Temos que entender, né, essa verdade e buscar colocar em prática na nossa vida. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Feliz aquele quem ouve e observa a palavra de Deus. O Evangelho diz assim: naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Daí Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Tá certo? Não que Jesus queria não dar valor à sua família, mas ele quis mostrar para nós, né, que aproveitou para ensinar. Muito bonito que ele usa todas as situações para poder ensinar. Os parentes dele, a mãe dele, os irmãos dele, é aquele que aceita aquilo que ele diz, a sua palavra, né? E busca colocar em prática, né, na vida do dia a dia, tá certo? Então, mais uma vez, esse testemunho, esse escolher, né, o caminho certo, não se deixar ser levados pelas coisas do mundo, né, que buscam tirar de cada um de nós, né, essa direção tão bonita que é para Deus. Temos que ser perseverantes, confiantes, né? E não se deixar ser contaminados, levados pelas coisas que estão aí fora do mundo, né? Que tiram a vontade de viver, tiram esse brilho dos nossos olhos, né? Tira essa alegria de servir Jesus. Nós temos que manter em nós essa chama, né, viva, mesmo que são poucos, mesmo que aqui
esteja um pouco, não importa, viu? Deus, Ele não se preocupa com isso, Ele faz as obras acontecer, entenderam? Ele faz as obras acontecer. Nós temos que falar o nosso sim, tá certo? Dizer sim a Ele e continuar a caminhar. Uma vez o Bantuan, Francisco Bantuan, vocês já ouviram falar? É um bispo, ele foi evangelizar uma terra distante, não tinha, né, cristão, ele foi evangelizar, não existia cristão não. E ele formou uma comunidade, começou a trabalhar, era o único bispo só daquele lugar, daquele país, né? E formou várias comunidades, estava indo bem, né? As pessoas sendo batizadas, tudo, né? Fazendo catecismo, enfim. E prenderam ele, foi para a cadeia. Daí na cadeia ele falava assim: e agora? O que vai ser da minha obra? Vai parar tudo. Tudo isso que eu comecei vai acabar. Estou preso, né? Daí escutou a voz de Deus dizendo assim: Mantuan, Mantuan, eu quero o seu sim e não as suas obras. As suas obras que você ia fazer, eu mando outros fazer. Eu quero apenas o seu sim. Ele ficou 13 anos na prisão. Quando ele saiu de lá, ele falou: pixa, agora não vai encontrar mais nada. Acabou tudo. Gente, aquilo lá duplicou de uma tal forma, cresceu de uma tal forma. A hora que ele viu tudo aquilo, ele não acreditava. Muita gente que tinha se convertido, batizado e tal, né? Foram as mulheres das comunidades que foram fermentando tudo aquele povo e fez aquilo. Se tinha 100, tem milhares agora, né? Deus foi fazendo acontecer aquilo que Ele ia fazer, ficou na prisão. Então o que Ele quer é o nosso sim, volto a dizer, é o sim que Ele espera de cada um de nós, desde o início da criação. Nós temos que buscar e dizer esse sim, né? E as coisas, as obras, né? Eu volto a dizer, Ele pode fazer tudo, não pode? Ele pode fazer tudo, gente. Ele pode resolver todos os problemas que nós estamos correndo atrás, né? Ele não precisa de nós. Temos que ter essa consciência de que nós não somos nada. Ele não precisa de cada um de nós, mas Ele quer o nosso sim. Só isso. E vamos continuar trabalhando na messe aí, buscando fazer aquilo que está ao nosso alcance, tá certo? Dando esse testemunho muito bonito, né? Então, desde o início, estou cansando vocês? Quer parar? Se quer parar, eu paro. Estou tentando buscar uma sequência aqui dos acontecimentos, de tudo que aconteceu aí, tá? Depois olha, Deus ele se preocupa tanto com a humanidade em mostrar o caminho. Tá bom. Que ele vai enviando, você pode ver na Bíblia, né? Ele envia as pessoas, né, que têm contato com ele para indicar o caminho. São os profetas. Então, quem são esses profetas? São pessoas que ouvem a Deus, conseguem ouvir a Deus, o que Deus quer, e coloca em prática e passa para os outros, né, a vontade de Deus. Nem todos ouvem a Deus, né? Vocês, quando vocês vão na pastoral lá visitar uma casa, vocês estão indo como um profeta, porque vocês ouviram a Deus, vocês sabem qual que é a vontade de Deus, né? E vão lá e ensinam para aquelas pessoas aquilo que Deus quer. Isso é ser profeta, entenderam? E é isso que Deus quer, é isso que Deus fez desde o começo da humanidade, né? Enviando esses profetas, né? Vamos colocar aí, por exemplo, Noé. Deus fez uma aliança com ele, né? Aliança com Noé. Dá para imaginar Noé
Não sei se vocês conseguem imaginar esse homem, né? Vivendo num lugar deserto. Deus fala com ele, falou: eu quero que você construa uma barca no deserto, num lugar alto, né? Tá bom? Noé, eu quero que você construa uma barca, tanto do tamanho, deu todas as especificações para ele construir um barco, né? Quero que você faça aqui esse barco. Noé, o que ele fez? Ele ouviu o que Deus queria e começou a construir no deserto. Não tinha água por perto, viu? Não tinha mar, não tinha nada, era um deserto. E ele começou a construir aquele barco. Dá para imaginar? Né? A família inteira, ele levou os filhos dele, a esposa, vamos construir esse barco, e ninguém falou nada. É confiar em Deus. Cadê a água? Por que eu vou construir esse barco? Bem grande. Olha, 3 andas. Bem grande. Bem grande. Bem grande. Levou muito tempo para ele construir. Imagina o vexame que ele passou. Ele e a família dele construindo aquele barco, as pessoas vinham para ir trabalhar, passavam lá, ô Noé, o que você está fazendo, Noé? Dá para imaginar? Deserto, Noé, o sol, né? O que você está fazendo aí? Né? Daí o Noé continuou trabalhando, não ouvia aquele tempo. Daí, né? Vocês também, né? O que você vai fazer lá naquela família? Você não tem que fazer em casa, não? Você vai lá no sol aí visitar essas pessoas, né? Você não tem nada que fazer na sua casa para ir nesse lugar, né? As pessoas fazem isso conosco. Como é que você arranja esse tempo de ir lá? Hã? Por que vocês arranjam esse tempo? É o que Noé estava fazendo. Eu ouvi o chamado de Deus, ouvi o que ele tem, né? E é por isso que eu estou fazendo aquela barca. É por isso que eu estou indo fazer a minha visita, uma aliança com Deus. E através daquele barco se salvaram. E através do nosso, né, ação, do nosso sim, de ouvir a Deus, nós nos salvamos. E também conseguimos levar outros conosco, aqueles que nos ouvem através do nosso testemunho. Não é bonita essa aliança com Deus, né? Deus vem fazendo essa aliança toda aí para cada um de nós, né? Ele insiste, né? Insistiu com Abraão, insistiu com Moisés, né? Então Moisés, vamos entrar agora nos 10 mandamentos para nós encerrarmos, né? Moisés, ele estava com aquele povo todo lá e falou assim para o povo: fiquem aqui no pé da montanha, esperando que eu vou subir a montanha e vou falar com Deus. Esse é o falar com Deus, ouvir a Deus. E vocês não se aproximam da montanha, não deixem os animais se aproximar, né? Não vão perto da montanha, eu vou falar com Deus. Tá certo? Então subir a montanha e falar com Deus. Ele chegou lá em cima, falou com Deus, profeta, e trouxe nos braços aquelas pedras com os 10 mandamentos. Mas ele demorou muito para descer de lá. E quando ele chegou lá embaixo, aquele povo todo tinha construído um bezerro de ouro para adorar. Olha só que cabeça dura, né? Eles queriam uma coisa que eles pudessem ver, tocar, né? Esse Deus de Moisés aí é um Deus que você não vê, né? Eles queriam alguma coisa que pudesse ver. Estou vendo o bezerro ali, eu posso tocar nele, vou pedir por esse bezerro de ouro aí, né? Então, olha, hoje o que é esse bezerro de ouro? Vamos trazer para nós aqui hoje, quando as pessoas não acreditam em Deus, né? Substitui Deus por outras coisas. O que bezerro que é hoje? Que as pessoas adoram? Essas coisas que o mundo oferece, né? Essas coisas que o mundo oferece é o exemplo de ouro de hoje. Isso que eu falo, o ídolo, né? Que
Sim, as igrejas falam que a gente adora ídolo porque diz que a gente adora imagem. E a gente não adora imagem, a gente venera uma imagem, mas a gente não adora. E eles falam que tudo é ídolo. Eu falo, ídolo é essas coisas pecaminosas que tem no mundo. Esse que é o verdadeiro ídolo. O pessoal se apega, por exemplo, no jogador, no artista, no povo que faz show, por aí tudo esse show vende. Os nomes esquisitos que eles falam aí, tudo que nesses tempos teve em São Paulo aí agora há pouco tempo, as pessoas se apegam, ficam 2, 3 dias lá na fila sem comer para poder entrar, pegar um lugar bom. Esse é o verdadeiro ídolo. Né? E é o que o pessoal no deserto queria, né? Eles queriam um ídolo assim para eles adorar, sendo que eles tinham Deus, que a gente tem que adorar a Deus no espírito e em verdade, né? E tem tantos ídolos, né? Tem tantas coisas que as turmas substituem hoje, Muita né? coisa do mundo, né? Uma coisa que vocês estão na mão aí, ó. Celular, isso aí é um grande bezerro de ídolo. ouro, né? Esse é. Tudo é em Tudo torno é. daquilo e você não vive sem ele, vamos dizer assim, as pessoas hoje, né? É uma coisa que está ali. Você saber usar é bom, mas as pessoas não sabem usar, né? E transformam isso daí num ídolo. Um verdadeiro. Verdadeiro assim, ídolo. o celular é assim, tanto a gente pode usar para coisa boa, como também para coisa, né, que leva a gente para perdição. Tudo Então assim, tem que saber, né, usar. Tudo é Né? assim, né? Porque o celular hoje em dia é tecnologia, é necessário. Só que tem gente que já vai para outro lado, né? Não serve mais para afastar de Deus do que para aproximar, né? As pessoas, vamos dizer assim, não conseguem mais olhar para dentro, não conseguem mais parar para rezar, não conseguem escutar mais a consciência, Deus, né? Não consegue fazer mais isso. O primeiro tempinho que tem e para, o que faz? Pega o celular para ver. Não consegue parar mais para pegar um terço, para rezar. É verdade. Né? Tem gente que dorme com o celular, come com o celular. Isso. Ele prende televisão no celular, tudo o tempo com o celular. Todo não tempo pode com viver sem celular. Isso. Até para comer. Aí come também, Não tem paz nem para comer, Faz uma reunião de família aí no Natal, por exemplo, está todo mundo sentado conversando, o celular está do lado e tem gente olhando. Parece uma coisa necessária. Né? Então, não consegue mais ter essa parada para Deus e também para os outros, para as pessoas, né? Através disso, né? E aí, ao mesmo tempo que está todo mundo junto, reunido, mas não tá. É um tempo que está junto, mas está distante. E como é que fica Deus sentado nisso? ali, mas não está. Como é que fica a oração? Como é que fica Deus nisso? Onde que Deus está? São os bezerros de ouro, né? E em cima daquilo, Moisés quebrou a pedra, né? Desfez a aliança. Né? Agora eu estou lembrando de uma história, a dona Cida lá, não sei se você estava junto, uma vez a gente estava reunido, não sei o que era. Aí a dona Cida falou assim, a minha família estava toda reunida lá, porque eles fizeram uma comemoração lá. Aí ela falou assim, mas eu catei o celular de todo mundo e escondi, levei lá para o quarto, sei lá, sabe? Porque senão ficava todo mundo no celular. Aí eu catei o celular de todo mundo, eu falei, vocês só vão pegar o celular a hora que vocês forem embora. Aí ela falou que deu certo. Eu assinava, senão fica todo mundo no celular e... Então, Moisés ele fez isso, ele quebrou, né? Quebrou as leis lá. Depois ele conversando com Deus, né? Pediu perdão, né? Vamos tentar de novo, né? O povo falou que dessa vez eles não iam mais, né, adorar a Deus. Né? Conseguiram entender, pelo menos naquele momento, a importância da presença de Deus, né? Aí Moisés sobe de novo na montanha e o povo fica lá embaixo. Quando Moisés volta, ele volta todo iluminado, com a cabeça tudo iluminada, a presença de Deus, né? É como a transfiguração de Jesus, né? Ele mostra a Deus, o reflexo de Deus, a transfiguração, quem é Deus, né? E Moisés volta com a cabeça toda iluminada. Sabe o que ele fazia? Ele usava um véu na cabeça
fato, Brilha. cobrir. As pessoas não vê aquela luz, né? As pessoas conseguiram entender mais que é a presença de Deus, né? E quando ele entrava dentro do tabernáculo, né, da tenda lá para falar com Deus, ele tirava o véu, né? Ficava tudo iluminado, a tenda ficava iluminada, né? Que ele estava conversando com Deus, né? Daí então ele trouxe os 10 mandamentos, né? Gente, encerrando aí, o que é esses 10 mandamentos? O que é esses 10 mandamentos? Qual a necessidade dos 10 mandamentos? Eu pergunto para vocês, por que tem uma lombada no meio da rua? Por quê? De garar os carros. Porque tem gente que corre muito. No meio da rua. Diminuir a velocidade. Evita tanta coisa. Nossa, hein? Evita o acidente, né? Assim, a gente vê, eu falo, aonde minha mãe mora, não tinha lombada. Puseram o asfalto na rua. E aí, nós da Pastoral da Criança, deu uma preocupação, porque as crianças, quando fizeram o asfalto, a impressão que eu tive, assim, as crianças eram os passarinhos que saíram da gaiola e e era bicicleta, era correndo, era tanta coisa que eles usavam. Eu falei, e aqueles carros também, né, não tem mais terra, não tem mais buraco, então vamos correr. Então, foi uma preocupação, mas graças a Deus aconteceu um acidente, sim. Então, voltando à lombada. A lombada evita esses acidentes, evita a velocidade, no lugar que não pode correr muito, né? Então, eu acho que a lombada é uma educação para o motorista, né? Um limite. Agora, se o motorista fosse educado, Não precisava mais. não precisaria. Não precisava de lombada em lugar Então a nenhum. lombada está lá porque tem alguém que correu, Sim. ultrapassou a velocidade. Sim. Se não tivesse ninguém que corresse, obedecia a velocidade, daí não precisava de lombada. Não ia precisar de radar, né? Não ia precisar de radar para ver qual a velocidade você está indo, né? Então as leis existem, as regras existem, os mandamentos existem porque as pessoas não praticam a justiça, não são justas, tá certo? Se todo mundo praticasse a justiça, quisesse acontecer a vontade de Deus, não precisava de regras, não precisava de leis. Não é porque não sabe, conhece, né? Sabe o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim faz o que é errado. Exatamente. Então os mandamentos de Deus foram feitos por causa do coração duro das pessoas. Não é isso? Então o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós amássemos a Deus, colocássemos Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Nós iríamos estar em paz e praticar a justiça. Não ia precisar conhecer os outros mandamentos. Não é? Precisa? Não, você vai fazer acontecer tudo aquilo que está ali, porque você conhece a Deus, coloca em primeiro lugar na sua vida, tá certo? Então as leis estão aí por causa da maldade, né, do ser humano. Não precisa nem falar, comentar, né? Jesus mesmo ele colocou, né, sobre só para encerrar, gente, estou acabando, os doutores da lei, os fariseus, eles se diziam grandes conhecedores das leis de Deus, dos mandamentos, e buscavam colocar em prática, né? Só que eles colocavam em prática tudo na superfície. Não matar. Eu não mato ninguém. Eu amo a Deus. Eu não mato ninguém. Eu não roubo. Enfim, foi colocando todos os mandamentos. Eu não faço nada disso. Sou bonzinho. Eu mereço, né, o céu, né, porque eu respeito os mandamentos. Daí Jesus fala assim: matar não é só tirar a vida. Matar é você denegrir a pessoa, né, chamar o irmão de tolo, rebaixar a pessoa. Né? Então,
tem muita coisa por trás, né? Nós poderíamos continuar, então eu não vou continuar não. Tem muita coisa que nós poderíamos falar desses 10 mandamentos, né? E se eu for falar para vocês com toda certeza, nenhum de nós consegue colocar eles em prática. Nenhum deles. Tá? Nenhum deles. Porque sempre alguma coisa nós vamos ferir aí. Tá certo? Desculpa tomar todo esse tempo de vocês. Não sei se vocês gostaram ou não. Se serviu, espero que tenha servido para abrir um pouquinho mais a nossa mente, né? Para dar um pouco mais de ânimo, né, para cada um de vocês, para continuar nesse caminho tão bonito que vocês disseram sim, né, a Deus nesse caminho. Continuem firmes, façam assembleia, vejam os momentos certos, os momentos errados, aqueles que podem melhorar, né, nessa caminhada de vocês. Não desanimem, continuem firmes, né, tem que colocar isso para vocês, esse continuar, porque quando nós conhecemos o caminho, nós não voltamos atrás. Tá certo? Quando nós entendemos essa verdade, nós não damos mais meia volta. E tem muita gente que às vezes na pastoral dá meia volta, vai embora, desiste. É porque não aprofundou a fé, não aprofundou essa verdade. E a Cidinha, ela faz certo de colocar esse momento de espiritualidade em tudo que todos os encontros que ela faz, por causa dessa importância de nós mantermos a nossa fé. Porque se nós perdermos a fé, já acaba tudo. Tá certo? Então não dá para continuar. Então ela é excelente, assim, aí esse punho firme dela aí de manter essa espiritualidade é muitíssimo importante. Tá certo? E continue firme. A espiritualidade que ela faz é muito bonita, né? É muito. Eu gosto muito da espiritualidade. E ela explica direitinho. Eu acho muito, eu fico assim, meio de boca aberta de ver a espiritualidade que a Cidinha faz. Ela é muito iluminada mesmo. Então, o Dom João me pediu, né, para trabalhar com você na assessoria, mas eu digo com todo o coração para vocês, viu? Quanto que eu aprendo com vocês. Às vezes eu falo assim, a gente é um servo inútil, né? A gente não serve para nada. E tento colocar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Estar aí fazendo a presença, né, no meio de vocês, mas o aprendizado que retorna é muito grande. E da mesma forma vocês, quando vocês vão fazer algum tipo de trabalho, né, nas casas, vocês que estão aprendendo mais, estão muito mais do que aqueles que vocês estão aprendendo. O retorno é sempre maior. Deus sempre coloca para nós o melhor. Tenho certeza disso. E obrigado, né? Obrigado por me convidar. Quando Deus nos envia, a gente vai, a gente aprende, né? Mas a gente também ensina. E acaba ensinando sem perceber, né? A troca, né? Essa troca, o Espírito Santo, né? Que nem a leitura de hoje, quantas vezes eu já ouvi ela, né? E hoje eu vi ela de uma forma diferente. Sim. Né? Então, cada vez que eu for, né, eu aprendo um pouquinho. E isso me ajuda e me fortalece na missão. Né? E eu sempre falo mesmo, né? Essa espiritualidade que tem na pastoral da criança, né? Esses momentos, né? Que nos ajuda a crescer no dia a dia, né? Que vai trazendo a nossa conversão. Porque praticar os mandamentos, né, é uma prática, a gente precisa estar, né, buscando no dia a dia. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Qual que é o amor meu próximo como a mim mesmo? Qual que é essa forma? Né? A gente muitas vezes quer amar uma pessoa igual a gente é fácil. Incentivar o nosso irmão. Né? Quantos desafios que nem a Juvelina fazia. Eu volto para casa para o sono, não sei fazer. E essa é a nossa caminhada. E Deus quer que a gente continue buscando.
amo também a pastoral da criança. eu escuto na minha comunidade, né, sempre falam, está na hora de você mudar de pastoral, você está muito tempo na pastoral da criança. Mas eu posso continuar na pastoral da criança, né, e fazer outras coisas também, né, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai voando. Eu não preciso deixar a minha missão, né, a missão com as crianças, para poder entrar em outra pastoral. Não preciso sair dela. Eu posso servir em outra pastoral e estar na minha missão, mas como pastoral da criança. Foi muito bom. Que bom. Sempre muito bom.